Fala meu povo, fala empreendedores, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, mais um Pocket Jurídico. Bora empreender, bora pra cima. Enquanto você vai preparando aí o seu café ou o seu chazinho. Hoje eu vou de chazinho porque eu já extrapolei os cafés de hoje. Já foram 2 expressos, para quem me conhece aí sabe que eu sou apaixonado por café, por expressos, mas hoje já bati a meta, então agora só no chazinho. Então prepara aí o seu café, o seu chá, a sua água. Você que ainda não almoçou, se você está vendo esse conteúdo em outro horário, então desejo a todos aqui um bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse conteúdo vai estar disponível aí em todas as plataformas possíveis. Então já deixa aqui o seu coraçãozinho para quem está no Instagram. Deixa o seu comentário, quero saber o que você faz da vida, o que chamou a sua atenção nesse conteúdo de hoje, fechou? Deixa aí o seu curtir e compartilhe com alguém aí. Então quem está no ao vivo aqui comigo agora é hora de você colocar o dedinho aqui na setinha e começar a compartilhar essa live com o maior número de pessoas possíveis. Essa é a sua missão agora. Eu faço daqui, você faz daí. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas aí por esse conteúdo. E é isso, bora para cima, bora empreender, bora levar conhecimento para as pessoas. Estamos aqui em mais uma live, mais um Pocket Jurídico, hoje falando mais um pouco sobre o poder supremo do empreendedor. Nesse ciclo de conteúdos sobre o poder supremo do empreendedor. E bora chamar aqui a nossa associada do escritório, a doutora advogada Scarlett, quem domina aí esse assunto que nós estamos falando e quem tem trazido aí papo. E vamos dar o pontapé inicial em mais um conteúdo, o poder supremo do empreendedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Scarlett. Olá, tudo bem? Bem, e você? Bem também. Só não tô achando estranho que o meu fone não... Deu uma pequena travadinha, problemas técnicos acontecem. A internet é isso, né? No Brasil não temos uma internet tão perfeita. Agora voltou aqui, mas travou tudo. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok por aí? Agora tá. O fone, quando eu sincronizei na live, não tava querendo mais conectar. Só te desconectei agora, que tá tudo certo. Maravilha, que bom. Tá dando para ouvir bem, pessoal que está nos assistindo? Qualquer coisa, qualquer probleminha, manda aí nos comentários um feedback para nós ajustarmos. Fechou? E aí, doutora, energia para cima, semana começando. E vamos dar continuidade aqui ou não na poder do empreendedor? Temos mais situações em que o empreendedor pode aí se beneficiar e pode se atentar? Temos ou acabou? Fala um pouquinho aí. Não, acabou, tem bastante ainda. A gente vai falar sobre a negociação habitual no ambiente de trabalho, como uma forma de justa causa. Uau! Então, já vamos dar o pontapé inicial. O pessoal, igual a gente sempre fala, de forma bem sucinta. Estamos falando de justa causa, que é um poder supremo do empreendedor. O que é justa causa, doutor Scarlett? Fala para o pessoal aí com as suas palavras, no linguajar comum aí, popular. O que é essa justa causa? Vamos lá, então. Justa causa, ele, de uma forma bem resumida, é dispensa do funcionário quando ele comete uma falta grave, rompendo a confiança entre o empregado e o empregador. Só que esse ato, essa falta grave, tem que estar prevista no rol do artigo 482 da CLT, e o empregador tem provas indiscutíveis de que o funcionário cometeu essa falta grave. Uau! Então já fica aí para o pessoal o resumo do que é justa causa. Uma falta grave, ali a quebra de confiança, tem que ter provas e, como a gente sempre fala aqui, você tem que gravar, tem que ser sempre analisado caso a caso.
Mas você que está assistindo agora esse conteúdo, se atente no que a doutora Scarlett nos falou. As situações, hipóteses em que isso pode acontecer, estão lá numa lei, num artigo, que você empreendedor, você cidadão comum, eu não quero que você se preocupe com isso, tá? Você tem que saber que existe, você não tem que decorar artigo, lei, inciso, não. Não, você não tem. Aí você procura quem sabe, né? Igual quando você vai no médico, você não tem que decorar substâncias químicas, procedimentos cirúrgicos, não. Você traz a dor e o médico aplica. Nós, advogados, da mesma forma. Então, você, cidadão, você, empreendedor, você tem que entender que você tem os direitos, saber mais ou menos ali, né? Quando aplica algo ou não aplica, mas sempre traz para um especialista, para um profissional da sua confiança, para ser feito o diagnóstico. Então, sempre cada caso é um caso, mas nosso papel aqui é deixar para você sempre o mais mastigado possível. Eu acredito que o empresário que tem conhecimento, que sabe os seus direitos, é um empresário mais empoderado, a nossa economia melhora, o funcionário lá na ponta também agradece, porque esse empresário vai fazer as coisas do jeito certo, vai prosperar e, consequentemente, todo mundo prospera. Bom, hipótese de justa causa, poder supremo do empreendedor. Eu brinco com vocês aqui, tá? Poder supremo do empreendedor para ser chamativo mesmo. Mas perceba que é um poder que o empreendedor tem, mas que ele precisa ali preencher alguns requisitos, algumas situações, tá? Hoje, como a doutora bem disse, vamos falar de outro poder supremo aí, outro poder que o empreendedor tem. Rafael, quais são os poderes anteriores aí? Vocês já estão aí no terceiro, quarto? Sim, quer saber? Assista as nossas lives, estão salvas aqui no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram da doutora Scarlett, e também está lá no meu YouTube. Então, confere esse conteúdo, vale muito a pena. Doutora, te passo a palavra. O que nós vamos falar hoje? Você comentou aí já, negociação, não sei o que, habitual. Fala de novo qual que é o título e já começa a explicar o que é isso aí, que eu não entendi. Hoje a gente vai falar sobre a negociação habitual no ambiente de trabalho. Eu deixei aqui pra gente a letra da lei, porque ela é compridinha e a gente vai destrinchar um pouco o que significa cada parte. Vamos ler. Tá. O artigo 482, ele diz: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ou seja, quem vai cometer a falta é o empregado. Então, hoje é sobre a linha C, a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. O que significa esse emaranhado de palavras, né? Essa frase enorme que está no nosso artigo 482. Significa mais ou menos que aquela ação do empregado de pegar clientes, mercadorias e serviços da empresa em que ele trabalha para si mesmo ou para terceiros, podendo prejudicar a empresa, é uma falta grave. Quando o funcionário ele passa a praticar uma atividade concorrente e explorar o mesmo segmento de negócio que ele trabalha na empresa, e isso prejudica a função e a organização da empresa, podendo, então, esse funcionário levar uma demissão por justa causa. Uau, então, vamos lá. É que quando a gente fala assim, né, para a pessoa que está assistindo agora, nunca ouviu falar nisso, né? Negociação habitual. Você já imagina algum tipo de negociação acontecendo ali, ou uma negociação que deu errada, ou uma negociação que não foi feita, né? Acho que aí seria o caminho. Então, aqui nós estamos falando, vou tentar traduzir aqui com o que eu entendi, a doutora pode me corrigir, tá? Então, são casos de concorrência, entre aspas, e concorrência essa que o funcionário pratica ainda trabalhando na empresa. E que isso ele pode praticar diretamente ou indiretamente. Que nós vamos ver alguns exemplos, eu acho, aí, quando isso se aplica. Então, é isso, para nós fazermos só uma base aqui de linha de raciocínio, quem está nos ouvindo entender. Então, essa negociação habitual é essa concorrência que o funcionário pratica ainda estando dentro da empresa. Faz sentido isso? É isso mesmo? Isso, exatamente. Vamos partir para exemplos
Assim fica mais fácil para o pessoal Sim, entender. Uma gama de exemplos que a gente colocar. legal. Um clássico é, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa mecânica. Só que ele, na sua própria casa, ele começa a fazer em concorrência contra a sua empregadora. Ele rouba esses clientes, esses fregueses da mecânica em que trabalha, e prometendo um serviço que ele pratica na casa dele, de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais barata. Ele não trabalha durante o horário que ele tem na empresa. É só, por exemplo, aos finais de semana, à noite, aos domingos, sempre após encerrar sua jornada de trabalho. Ou seja, ele aproveita os clientes que tem na mecânica. Olha, aqui a gente faz esse serviço, só que eu, na minha casa, de forma particular, sem vínculo algum com a empresa que eu trabalho, faço mais barato, mais rápido. Óbvio que o cliente, o freguês da empregadora vai querer optar pelo serviço do funcionário. Uau, faz total sentido. E você dando esse exemplo, eu me lembro que é muito comum, pelo menos no interior, a gente vê muito isso, né? E acontecer isso no ramo de alimentação. Às vezes o cozinheiro é muito bom em fazer determinado produto, determinado alimento, e daí para gerar uma graninha extra, em vez dele só fazer lá no restaurante onde ele é contratado, começa a fazer também na casa em outros horários e começa a empreender, né? Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque nós vivemos numa sociedade hoje em que se motiva muito a pessoa a empreender, né? Em buscar outras fontes de renda, o discurso dos grandes, das grandes celebridades do mercado, vamos dizer assim, é sempre falar assim para você: olha, se você só tem uma renda, cuidado, busque outras fontes de renda. Então, é muito comum, né? Hoje em dia, as pessoas quererem empreender em alguma coisa, fazer uma graninha extra. Então, a pessoa que está nos ouvindo aí, é legal ela tomar cuidado com isso, que não tem problema você fazer uma graninha extra, não tem problema você empreender fora do horário de serviço, em outros dias, porém, tem que ficar atento a isso aqui, né? Você não pode fazer concorrência com o seu local de trabalho. Eu acho que eu vou até pedir para a doutora explicar um pouquinho, mas não só concorrência, né? Mas às vezes você fazer algo que vá prejudicar a sua empresa, né? Às vezes está fazendo outra coisa que não é concorrente, mas que vai prejudicar a sua empresa. Enfim, teria que ver se tem algum exemplo disso. Mas é importante as pessoas ficarem atentas a isso. E nós vamos falar aqui as situações em que isso pode acontecer, como que o empreendedor deve agir, o empresário, não, o empregador deve agir nessa situação. Mas explica um pouquinho para mim isso, doutora. Tem algum exemplo de caso que enquadra nisso e não é concorrente, mas ele está prejudicando a empresa? Tem algum exemplo disso ou não? Por exemplo, aquele funcionário que mexe com uma determinada tecnologia de uma empresa. Vamos fazer de conta que você, o Dr. Rafael, você cria um software para agilizar a sua demanda no local de trabalho. E dá muito certo. Só que eu, funcionária, eu vi esse seu segredo desse seu software e vendo esse seu segredo desse software para uma outra empresa que também da tecnologia, mas de um ramo diferente. Está se apropriando de um segredo da sua empresa, de uma agilidade que tem na sua, acaba dando para outra empresa. Pode ser também esse um exemplo muito bom. Tanto que Sim, muitas empresas do ramo da tecnologia, eles colocam cláusulas de confidencialidade, de os métodos que foram utilizados nessa empresa, quando você for para o próximo empregador, você não pode repassar. entendi. Eu vou dar um exemplo bem bobo que veio na minha cabeça aqui, mas acho que faz sentido para o pessoal entender, que nem para a pessoa entender que nem sempre vai ser uma situação concorrente, mas pode ser algo que venha prejudicar a empresa, né? Vamos dar um exemplo. Uma empresa que vende água, ela quer matar a sede das pessoas, só vende água. Aí o funcionário vai, cria uma tecnologia e começa a vender uma pílula que mata a sede das pessoas. Logo, ele está tirando aquela demanda da empresa. É um exemplo bem bobo aqui, ilusório,
mas acho que dá para a gente entender que isso também se enquadra, né? Pega a mecânica, ou, por exemplo, uma autopeça que só troca peças, ele não arruma. Aí o funcionário começa a arrumar e o cara não precisa mais trocar. Também ele está atrapalhando a demanda daquela empresa, né? Então é bom. Eu acho que esse conteúdo é sensacional para ambas as partes. Para o funcionário, para o empregador, para o colaborador que deseja empreender e para o empreendedor propriamente dito, porque eu trabalho com empreendedores há muitos anos e confesso para você que a maioria deles não tem nem ideia que eles possuem esse direito, que eles possuem esse poder de fiscalização. Eles não têm nem ideia. E eu já cansei de ver empresas nascerem desse tipo de concorrência. E o empreendedor não fazer nada. O empregador, né? Empresas do ramo de alimentação, empresas do ramo de serviços. Igual você disse, o cara começa a fazer o biquinho ali por fora na casa dele aos finais de semana. Na hora que ele para fazer a conta, ele fala, opa, eu só fiz 2 aqui e já deu praticamente o meu salário. Deixa eu sair de lá e abrir o meu aqui. É muito comum, né, isso acontecer. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte. Isso é proibido 100% ou se o empregador autorizar eu posso? Se o empregador autorizar, pode sim realizar esse serviço, esse segundo serviço, né? Muitas vezes até é interessante ressaltar que não tem problema nenhum o funcionário ter um outro emprego, desde que quando ele for contratado, por exemplo, dessa empresa que ele está trabalhando agora, ele já avise imediatamente, tipo assim, olha, eu trabalho com outro lugar, eu trabalho em outro lugar, ou então, durante o contrato de trabalho, ele resolver procurar mais uma empresa para complementar a renda, ele informar também o empregador e também para a empresa que ele está indo que ele já possui um outro emprego. Então, com autorização, ambas os empregadores tendo conhecimento, não tem problema nenhum. Legal. Aí me surge uma outra dúvida, que é o que nós falamos hoje em dia da pejotização. Fala-se muito na pejotização, né? Talvez a gente faça algum conteúdo sobre isso em breve, mas o que é a pejotização? Nada mais do que você contratar um funcionário que não é funcionário, ele vai ter um CNPJ, faz um contrato de prestação de serviço e a empresa acaba que não precisando pagar todos os encargos trabalhistas. Falando aqui no linguajar rápido, isso é a pejotização. Agora, e se acontecer uma pejotização nesse caso? Ela é lícita? Por exemplo, vamos pegar o caso da oficina mecânica. O mecânico começa a fazer isso, o patrão fala, não, sem problemas, pode começar a empreender, aí fazer lá na sua casa. Viu que deu certo, o cara fala, ó, tô saindo, vou por conta própria agora, vou abrir minha empresa. E o patrão fala assim, pô, legal, vou te ajudar, vou continuar mandando serviço para você. Quer ser um prestador de serviço da minha empresa? E continuar mandando a demanda. Seria uma pejotização, só que a finalidade dela foi lícita, sim ou não? Sim, sim. Tendo o empregador conhecimento e ele autorizar, ele tendo por conta própria, ele sendo uma empresa em si, funcionário sendo própria empresa, ou ele sendo PJ, não tem importância. Desde que o empregador ele realmente tenha conhecimento. Por exemplo, o funcionário ele abre uma empresa no nome da esposa, algo desse tipo, ele já está cometendo uma negociação habitual. E mesmo que depois o empregador dele passe a ter conhecimento, ele pode demitir, mas não está no nome no nome dele, está no nome da esposa, não é o nome da esposa. É bem óbvio que Uau! é dele e não da esposa. Tanto que é o mesmo ramo, não tem o que se discutir. Olha só. Então isso aí entra na seguinte questão, o que a gente precisa analisar? Se na época da contratação o empregador já sabia que eles tinham uma lojinha lá, por exemplo, que era concorrente. Se sim, show de bola, pode continuar. Se isso foi omitido, talvez, na época da contratação, isso pode gerar aí uma demissão por justa causa, né? Ou se essa abertura desse empreendimento ela ocorreu durante o trabalho, né?
Aí nós entramos nessa situação de pedir uma autorização ou sai fora, né? Só que você falou um ponto aí que eu não sabia. Talvez quem está ouvindo também dê uma assustada. Que se a minha esposa abrir algo e se for algo concorrente ou que prejudique, eu também corro esse risco. E aí quando a gente fala esposa, a lei ela fala claro esposa ou deixa claro que deixa em aberto que podem ser terceiros, tipo um irmão, meu pai, minha mãe, um laranja, né? Então, a lei ela é omissa, a gente acaba mesmo pegando interpretações da jurisprudência. Basicamente, isso. Um laranja emprestando um nome para continuar tocando meu negócio, enquanto o meu empregador, o meu chefe, ele não sabe. Exatamente dessa forma que você descreveu. Olha só. Dá mais alguns exemplos para gente que pode acontecer isso? Por exemplo, aquele empregado de uma firma especializada de vendas de computador e acessórios, e aí nisso ele acaba tendo a sua sócia sua empresa e um negócio concorrente, como esse que eu acabei de falar. Um balconista que dizia cliente de uma loja, da loja que ele trabalha para uma outra loja, só que nessa outra loja ele recebe comissões por fora. É bem comum isso em Olha farmácia, só. eu acredito. Você, olha, Caramba. acabou aqui, nessa unidade aqui acabou o remédio, mas aqui em frente, ele tem o seu remédio aqui. Uau. Ele acaba ganhando uma comissão. Olha, essa eu nunca vi, hein? E um clássico, que eu já vi várias vezes, é aquele empregado que ele acaba sendo admitido na empresa, ele passa a trabalhar, só que ele continua prestando serviço às escondidas para aquele antigo empregador dele. Ele mantém um vínculo com o primeiro empregador. Isso também é bem comum. Olha, e isso só é proibido se fizer concorrência ou prejudique. Se não tiver concorrência e não Exatamente. prejudicar, ele pode. Sim, exatamente. Legal. Tem que ter conhecimento do empregador, ele se pode ou não pode, e é imprescindível essa habitualidade de você fazer uma negociação às escondidas. Tem que ter uma habitualidade. Autorização. Faz sentido. Faz sentido porque, vamos supor que esse cara fez um bico na casa dele, foi uma vez só, esporádico, e não abriu empresa, não fez mais nada. Não faz sentido ter uma penalidade tão grave para cima dele como uma demissão por justa causa, né? Acho que nesse caso caberia ali uma advertência ou, sei lá, no máximo uma suspensão ali e show. Agora, se eu pego pela primeira vez, não foi habitual, mas o cara já está com uma empresa aberta, tem Instagram, está captando clientes, eu acho que já caracteriza ali de cara esse artigo, né? Faz sentido? Faz sentido, sim. É que essa negociação, ela pode ser tanto por escrito quanto por verbal, e por isso que a gente está batendo nessa tecla, que não precisa que a atividade do concorrente seja a mesma, seja o mesmo ramo de negócio, ela pode ser outra atividade, mesmo não concorrente, mas acaba prejudicando o exercício da empresa. Mas é interessante ressaltar que o TST ele firmou o entendimento de que não é necessário que o empregador ele tenha um prejuízo. Não é uma condição fundamental para configurar essa falta grave. A mera negociação da sua habitualidade já configura uma Legal. justificativa para Olha, causa. isso é interessante. Você, empreendedor que está ouvindo esse conteúdo, então entenda que se um funcionário, um colaborador cometer alguma desses exemplos, ele está trabalhando para você, ele não pediu autorização e está trabalhando por fora, fazendo o bico dele, e é algo que pode vir a prejudicar a empresa e ou é concorrente, você já pode, talvez, mandar ele embora por justa causa, analisando o caso, e não precisa comprovar que houve um prejuízo. Então, essa que é a grande sacada. Porque imagina só, eu tenho que comprovar que eu tive prejuízo. Quase impossível, né? A não ser que um cliente mande uma mensagem e fale assim, ó, cancela aí que eu estou fazendo com o fulano aqui que fez mais barato. Aí você já tira um print, aí é morte certa. Mas A principal razão dessa você poder demitir é pela quebra de confiança do patrão no funcionário. olha só. Ele acaba, você
você ensina todo o seu funcionário, o modo de agir da sua empresa, ele acaba passando isso para outra empresa ou montando a própria empresa. Então, essa quebra de confiança realmente. Uau, quebra de confiança, gravem essa palavra. Eu acho que é muito legal quando às vezes quando eu vou conversar com clientes, explicar justamente isso que a doutora bem disse aí. Explicar qual é a finalidade da lei, né? Às vezes a gente fica fixado só na lei propriamente dita, na letra, mas o que o legislador queria quando ele escreveu isso? Então percebam que muito do que a gente está falando aqui na demissão por justa causa, a finalidade, a essência é essa quebra de confiança, né? É quando, em outras palavras, só usa o bom senso e você para e pensa, meu, não tem condição mais desse cara continuar na minha empresa. Não tem mais clima. O que ele fez não tem cabimento. Então você começa a pensar na essência, fica mais fácil da gente entender, né, esses exemplos. Tem mais algum exemplo para a gente finalizar exemplos aí? Sim, sim. Tem um que eu gosto bastante, que também já vi acontecendo, que é aquele empregado que ele é vendedor em uma loja imobiliária. Ele, quando ele vai fazer um bico por fora dessa imobiliária, ele acaba fazendo corretagem de imóvel, uma função que ele já faz na empresa, onde esse é o cargo dele, a função dele. E um outro, que é o que mais acontece também, que a gente pode usar também para explicar um outro exemplo, é quando o empregado, ele alicia colegas do próprio serviço dele para trabalhar em outra empresa em que ele é sócio ou não. Isso é comum, hein? É bem Muito comum comum. isso acontecer. Pegando um gancho da imobiliária, aí você tocou num ponto que eu acho que é legal também as pessoas entenderem. Às vezes o cara ele é um corretor de imóveis, ele tem lá o seu título, né, a sua carteirinha, tudo certinho, mas ele faz a seguinte função na imobiliária. Ele só faz aluguel e vistoria, por exemplo. Aí por fora ele é chamado para fazer uma perícia, uma avaliação numa casa. Mas é uma função que ele não faz na imobiliária. Porém, a imobiliária faz esse serviço. Logo, ele está fazendo alguma coisa por fora e que se caracteriza a concorrência. Então, às vezes, o funcionário espertão pode pensar, né? Ah, eu não faço essa função lá na empresa, então eu posso fazer por fora. Não é bem assim, né, doutora? Faz sentido ou eu falei bobagem? Faz total sentido. A empresa que ele trabalha, ele também presta serviço, só que ele não está responsável por essa função. O outro funcionário está responsável, mas ele pensa que, nossa, já que eu não tenho obrigação de fazer esse serviço, eu posso fazer por conta própria ou por outra empresa. Não pode. Porque a empresa também fornece esse tipo de serviço, você não pode estar fazendo. Uau! Agora vamos lá, ajuda um empresário. Eu sou empresário, cheguei, doutor Scarlett, está aqui essa situação. O que a gente faz? Qual que é o primeiro passo? Quais medidas são necessárias? Tem alguma coisa que eu posso fazer para me precaver? Para se precaver mesmo? Eu já sei que aconteceu a situação. O que eu faço daí, a partir de então? Óbvio que o primeiro passo é te procurar. Procurar o escritório, procurar um advogado especialista na área. Mas e daí? Qual que é o passo a passo? Tem algum passo a passo? Tem algo que eu já precise fazer de imediato? Coleta de provas? Ó, sempre começar pela coleta de provas, mas a gente tem que analisar caso a caso, porque tudo no direito, mais uma vez, depende. Vamos citar dois casos distintos para a gente ter uma solução, a gente ver uma solução diferente. Vai. Se essa negociação for com colegas e o desenvolvimento da empresa está sendo prejudicado, como por exemplo, olha, fulano é meu colega, fulano, eu estou querendo abrir uma empresa, quer ser meu funcionário? Dessa forma, já está no plano de estou pensando em abrir uma empresa e o funcionário já começa a, poxa vida, aqui tá um saco. Não, aqui, eu só estou aqui dando dinheiro, se ele não pagar mais, eu vou para a empresa dele. E vai ser o mesmo ramo que a gente trabalha, beleza. Nessa hora, é recomendável que a empresa ela já passa para uma advertência antes da demissão. Advertir é melhor porque ele já está Legal. querendo pegar os funcionários da empresa para ele. Mas, se for, por exemplo, um funcionário ele está captando clientes da empresa que ele trabalha, aí já está caracterizando uma concorrência desleal.
Então, a demissão por justa causa ela tem que ser realmente imediata e é a melhor medida. Então, novamente, cada caso é um caso. Tem que encontrar um advogado especialista, conversar com ele, para saber qual que é a melhor medida a se tomar diante do caso, analisar com o advogado especialista e juntos tentar ver qual que é a melhor forma, se é apenas uma advertência, às vezes uma suspensão ou realmente a demissão por justa causa. Legal. A doutora mencionou aí na questão de provas, né, desse exemplo. Então percebam que as provas vão sempre depender de cada caso, né? Tem situações que você vai precisar de testemunhas, talvez a testemunha que vai valer, né? Alguém ouviu uma conversa, então você chama essa pessoa, talvez dá advertência junto ali para a pessoa assinar como testemunha. Vai ter situações em que você vai ver na internet, hoje é muito comum, né? As pessoas se expõem na internet, então você viu o status do WhatsApp ali, o cara vendendo um negócio, pum, já printa, já é a prova, né? Aí nós vamos analisar qual que é o tamanho do BO. Se já é plausível uma demissão por justa causa direta ou nós recomendamos uma advertência primeiro. Então, perceba você, empreendedor, que esse é o procedimento. Então, nunca tome essa decisão sozinho, tá? Ah, Rafael, mas é um poder supremo do empreendedor, o direito está ali, está na lei, eu vou fazer. Ok, poder você até pode fazer isso sozinho, mas nós não recomendamos. Por quê? Você sabe que no Brasil tudo depende, tudo é interpretativo, então por isso que nós estudamos, trabalhamos no dia a dia com isso, justamente para dar esse respaldo para vocês, tá? E para fechar aqui a nossa linha de raciocínio e entregar esse conteúdo para o pessoal, nós estamos falando aqui de um assunto, duas observações para finalizar minha, daí já te passo a palavra para falar sobre isso também. Primeiro, é muito comum isso acontecer hoje em dia, como eu disse, esse incentivo a empreender. Então, você funcionário, o que a gente pode te dar de dicas para isso, né? Porque via de regra, Sky, se eu estou trabalhando na sua empresa, eu adquiri aquela habilidade, é óbvio que se eu for abrir e empreender algo, vai ser naquilo, né? Via de regra. São exceções em que o cara trabalha lá, mas ele tem X outras habilidades e ele pode fazer outra coisa. Então, você que está nos ouvindo, a gente sabe que é normal. Você vai querer empreender naquilo. Então, a grande sacada é você tomar esse cuidado. Se você está ali trabalhando, você vai ter que trocar uma ideia com o seu patrão, o seu gerente, seja lá quem for. Você vai ter que comunicar. E pedir essa autorização, seja verbal, por escrito ou por e-mail, de que você sim, Rafael, você pode sim fazer aí esse mesmo trabalho, desde que não seja no horário da nossa empresa aqui e não seja nos dias que você está aqui. Opa, aí você teve a liberação para você começar aí a empreender. Não teve essa liberação, fica difícil. E eu até entendo o cidadão, o funcionário, que de fato ele fica numa saia justa, né? Porque é difícil eu chegar para você e falar, ó, quer empreender? Peça as contas, comece do zero, daí você começa a empreender. É difícil, né? É um desafio. Mas é o desafio de todo empreendedor nesse Brasil quando começa, que a maioria, via de regra, começa assim do zero ou já com dívidas, né? Faz sentido isso, essas orientações para o funcionário? Com certeza faz sim. Inclusive, você citar um exemplo, eu não vou citar o nome do canal, eu acompanho um casal que eles produzem conteúdos sobre TikTok, sobre memes, essas coisas. Ambos eram designers que trabalhavam para uma editora. Um numa editora e um em outro lugar, mas também no mesmo ramo de design. E no começo, eles não eram youtubers, eles eram apenas, criavam memes na internet, de páginas de Facebook, essas coisas. Só que o que aconteceu? A empresa, eles faziam isso, as atividades eram muito parecidas. Eles tinham que fazer posts no Facebook e Instagram para poder fazer com que as pessoas ficassem curiosas, ficassem a curiosidade de quererem seguir as páginas. E eles também faziam isso por conta própria. Para o canal deles, para a página deles. E aí ele descobriu onde eles trabalhavam e foram demitidos.
não foi por essa causa, mas poderia ter sido. E com a renda da rescisão, investiram mais ainda no próprio negócio deles, que era Olha só. ser YouTube, continuar. Então, a empresa realmente podia ter demitido por justa causa, porque eles estavam fazendo a mesma coisa, tinham o mesmo conhecimento, no mesmo, praticamente o mesmo ramo. Só que ambos tinham que aguçar a curiosidade dos leitores Sim, das redes sociais para conseguir seguir, continuar seguindo a página ou conseguir novos seguidores. E poderiam ter sido, sim, dispensados por justa causa, mas foram só olha, dispensados porque falaram que as atividades eram muito parecidas e que eles não estavam até mesmo focando 100% em um trabalho só. E não tinha autorização da empresa para ter uma página sem autorização deles. olha só, isso no mundo digital faz total sentido, né? É muito comum isso. Porque você está lá naquela empresa, você está desempenhando aquela função, você descobriu talvez uma fórmula secreta e você fala, opa, vou fazer para mim também. Vou criar aqui o meu canal também, em outro horário e tal, vou fazer essa mesma fórmula e você acaba caindo aí no poder do empreendedor de te mandar embora por justa causa. Eu quero fechar a minha fala, aí passo para a doutora já encerrar também e falar, fazer suas considerações, de que tudo isso percebam que demanda do empreendedor, se ele quiser, até uma fiscalização da vida do funcionário. Ah, Rafael, você está falando para o empresário fiscalizar a vida dos funcionários e ficar em cima? Não, não é isso. Mas você vai me entender. Conhecer os seus funcionários, né? Se interessar pela vida deles, acompanhar. Isso é o básico que muitas vezes a gente faz com os nossos clientes, né? Uma sondagem, está acompanhando, participando. Então é importante que a empresa se atente a isso também. Deve ter muita empresa aí que está tomando nas costas e nem sabe, né? Por quê? Porque às vezes nem conhece nada da vida do funcionário. E às vezes está tendo prejuízo, o faturamento está baixando e mal sabe ele que a laranja podre está ali dentro da empresa dele. Então, é importante essa. Eu não sei se o termo certo a usar é fiscalização, mas vocês me entenderam, né? Nós tivemos casos assim na pandemia, né? No Covid, onde nós recomendávamos para as empresas que, de fato, fiscalizassem as redes sociais dos seus funcionários. Porque muitas vezes o colaborador chegava na empresa e falava, peguei Covid aqui na empresa. Mas você ia ver as redes sociais, o cara estava na balada, numa festona, cheia de gente, e opa, peraí, não é bem assim. Então, você empreendedor, fica atento a isso, se interesse genuinamente pela vida dos seus colaboradores. É uma empresa muito grande, você vai ter um RH para cuidar disso, um departamento pessoal que vai se interessar, vai estar ali para auxiliar os funcionários. Você é uma empresa pequena, um empreendedor, fica de olho, faz parte do seu business. Eu encerro por aqui. Doutora, pode fazer suas últimas considerações. Eu gostaria de dizer também, eu vi um caso que a pessoa veio até mim. Aí é o empregado veio até mim que ele não gostou que a empresa acabou colocando, pesquisava rotineiramente o CPF dos funcionários para saber que eles tinham empresa aberta. E acabou descobrindo que o funcionário, esse que veio para mim, tinha uma empresa aberta que era num ramo parecido. Só que, novamente, na empresa ele era PJ e depois ele abriu um outro PJ para ele poder trabalhar no mesmo ramo e a empresa não gostou e pediu para ele parar. Olha só. E aí ficou nessa quarta-feira. Ele também tem direito, ele era PJ, ele tem direito a receber os seus direitos como CLT, Sim, que é a empresa. Mas a empresa também tem direito de querer trabalhar com um funcionário exclusivamente. Ambos têm direito. Então, como a gente sempre fala toda live, cada caso é um caso. Tem que procurar um advogado especialista, não aquele que faz tudo de tudo um pouco, mas sim aquele especialista que vai entender aí, quais as brechas que você pode estar usando ou não no seu caso. Então, é isso maravilha. que eu ia falar. Sim, isso só para fechar uma observação desse que você falou, desse exemplo, pode sim ter casos em que é um prestador de serviço e a empresa exigir exclusividade. Aí é uma negociação privada entre as partes, desde que tenha
vocês tenham, né, um bom contrato redigido, claro. Por isso que a importância também de, em todas as etapas aí, no início, no meio e no fim, ter o auxílio aí de uma consultoria, um auxílio de um especialista para ajudar você, tanto você empreendedor e você que quer começar a empreender, talvez é um colaborador ainda, não saia fazendo as coisas sem ter um aconselhamento profissional. Doutora, mais uma vez, obrigado. Estamos aqui mais uma semana. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo trazendo esse ciclo, né, de poder supremo do empreendedor, levando conhecimento aí para empresários e também, como hoje falamos bastante aí, para os colaboradores, né? O poder é do empresário, mas também é um poder para o colaborador ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Fechou? Muito obrigado e semana que vem estamos aí de novo. Muito obrigada. Semana que vem eu tô até com a lei aberta. A gente vai falar sobre condenação criminal do empregado. Uau. E é isso. A gente vai falar sobre isso. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está aqui assistindo a gente, ou que passou para assistir, ou que assistiu completo esse vídeo, tá bom? Pedir para seguir. Se você me conhece, você segue o Dr. Rafael, segue o Dr. Rafael. Se você segue o Dr. Rafael, mas não me conhece, me siga. Hoje eu pensei sobre 5 coisas que o INSS pode ou não pode fazer com os seus segurados. E é isso. Siga nós dois para ter sempre conteúdo jurídico. Maravilha. É isso aí, pessoal. Como a doutora Scarlett falou, já segue aí para você acompanhar os conteúdos. E você que está assistindo esse conteúdo no ao vivo, já já vai estar salvo. Você que está assistindo em outra plataforma ou depois que está salvo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário de algo que você gostou, se tiver alguma pergunta, e compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Fechou? Bora empreender e até a próxima. Tchau, tchau.